Um dos maiores arquitetos da história do Brasil, João Batista Villanova Artigas, nasceu em Curitiba, Paraná, no ano de 1915 e titulou-se engenheiro arquiteto pela Escola Politécnica de São Paulo em 1937. Desde aí trilhou uma carreira singular, sempre vinculada à produção projetual, ao ensino e à militância política. O artista ignorante, como chamava a si mesmo, deixou um extenso legado arquitetônico e, além dele, um conjunto de nobres ideias a respeito da arte, da realidade, da educação e da coletividade. Tais ideias permeiam em quase todas as suas obras já construídas. Artigas fez parte do grupo de professores que deu origem à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, a FAU. Tornou-se um dos professores mais envolvidos com os rumos dessa nova escola. É de sua autoria o projeto de reforma curricular implantado na década de 60, que redefiniria o perfil de profissional formado por aquela escola, e foi responsável, junto com o arquiteto Carlos Casaldi, pelo projeto da nova sede da faculdade, um edifício localizado na cidade universitária Armando de Sales Oliveira, que leva seu nome e sintetiza seu pensamento arquitetônico. A reforma curricular desenhada por Artigas foi também importante ao definir uma série de novas possibilidades de prática e atuação profissional aos novos arquitetos, associando a eles áreas como desenho industrial e a programação visual, a partir da crença que tal profissional deveria participar ativamente no desenvolvimento de todos os processos industriais. Tendo como forte inspiração os renomados arquitetos Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, suas obras levam características modernistas e pós-modernistas e cores vivas inspiradas nas obras de Pierre Mondrian. Tais inspirações são vistas em suas obras e tornam Artigas conhecido e uma referência entre os arquitetos atuais. As referências a arquitetos ou questões de arquitetura de outros países foram tratadas por Artigas de maneira objetiva e apropriada, não se restringindo a casas, mas extrapolando os limites físicos fundiários de cada lote. Ele estabelece relações com o entorno imediato e com a cidade de maneira distintas, que também refletem a liberdade da busca da melhor e mais conveniente solução para cada programa de necessidades e dados da situação de cada lote. As leituras e interpretações de cada um dos projetos e obras também refletem a liberdade de pensamento e de expressão que foi destinado a compreender os trabalhos de Artigas. Arquiteto de diversas obras importantes espalhadas pelo Brasil, sendo a primeira delas, em 1942, carinhosamente chamada por ele de Casinha, localizada em São Paulo. Foi a primeira vez que fiz e tive coragem de fazer, porque era para mim. Me libertei inteiramente das formas que vinham vindo. Libertei-me da planta, porque a cozinha passou a se integrar na sala. Marcou uma nova fase em todo o tratamento volumétrico daquilo que podia se chamar fachada, porque a fachada desapareceu, dizia Artigas. Em seguida veio o edifício Louveia, com suas inconfundíveis janelas, o estádio do Morumbi, uma das suas obras mais notáveis, a residência Olga Baeta, com cores inspiradas nas obras de Pierre Mondrian, além de seu envolvimento com a criação curricular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU. É também responsável pela criação do próprio edifício. Já casado, construiu a chamada Segunda Casa de Vila Nova, localizada no mesmo terreno da Casinha, outro ícone de sua arquitetura modernista. Entre muitas outras obras, como por exemplo Casa João Luiz Betega, Estação Rodoviária de Jaú e Londrina, Balneário 1 e Hospital São Lucas em Curitiba. Em 1969, por determinação do regime militar vigente no país, foi afastado da FAU e obrigado a se exilar brevemente no Uruguai, devido à sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Embora tenha vivido no Brasil na década de 70, foi impedido de atuar plenamente pelo regime. Seu retorno à faculdade se deu apenas em 1979, fruto do processo de anistia instaurado no país a partir daquele ano, e foi celebrado pelos alunos. Continuaria a lecionar na FAUSP até sua morte, em 1985, ano em que lhe é atribuído o cargo de professor titular.
Ironicamente, nesse período de redemocratização, foi professor da disciplina de Estudos de Problema Brasileiro, criado pela ditadura militar e imposto pelo regime às faculdades brasileiras como instrumento de controle ideológico. Durante esse curso, subverteu o programa clássico da disciplina e levou à FAO diversas personalidades do mundo artístico, político e cultural, intelectuais de esquerda que também haviam sido perseguidos pelo regime, entre eles o pintor Aldemir Martins, o ator Juca de Oliveira e o então cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Recebe postumamente o prêmio Auguste Perret, outorgado aos arquitetos que desenvolveram pesquisas de tecnologia aplicada à arquitetura.